boa noite. Eu sou o Tércio. Muito bem-vindo à série Dons Espirituais. Nós estamos chegando ao nosso fecho dessa série semana que vem. E para nós é muito especial hoje nós trazermos esse tema tão importante para a igreja de compreensão e mais do que de compreensão, a importância de nós sabermos aplicar esses dons espirituais dos quais vamos falar hoje à noite e abordar. Eu queria convidar hoje você a pensar comigo e a refletir acerca da ética paulina, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu acerca do dom de línguas e acerca do dom de profecia. E nós vamos hoje meditar. Martinha, desculpa. Eu esqueci o óculos, gente, aí não vai dar. Aquilo que foi orientado, coordenado, disposto na palavra acerca desses dons. Há muito mais o que se dizer, mas o suficiente hoje para que a gente possa ter uma compreensão bíblica e glorificar a Deus através desses dons espirituais também. Amados, esse é um assunto. Esse é um assunto que já trouxe muitas controvérsias, muitos problemas acerca da unidade da igreja. A igreja já se dividiram acerca da discussão desse tema, da falta de unidade. Então, nós queremos te convidar hoje realmente a deixar o Senhor falar ao seu coração. E nós vamos examinar a Bíblia, as Escrituras. Nada pode contra as Escrituras, Pode contra a palavra do homem, mas contra as Escrituras nada. Então nós queremos hoje meditar novamente a partir da palavra de Deus. Muito bem-vindo a todos vocês que estão aqui, aqueles que estão conosco na internet também. Eu queria convidar você a abrir o texto. Nós vamos ter dois textos base hoje para estudarmos. O primeiro deles vai ser Atos 2, e depois a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Vamos olhar esses dois textos e vamos pensar juntos nas diferenças que existem entre eles. E aqui eu queria introduzir, antes da leitura de Atos, capítulo 2, de que a primeira coisa que nós precisamos fazer hoje é responder à questão acerca do fenômeno Atos 2 e primeira carta aos Coríntios 14. Vamos começar com uma pergunta, então. Eles tratam da mesma questão? Quando aparece a questão das línguas em Atos, capítulo 2, refere-se à mesma questão em 1 carta aos Coríntios 14. E aqui é o primeiro ponto importante antes da nossa leitura de Atos, que muito da confusão que existe acerca da compreensão do dom de línguas é grudar o que acontece em Atos e todo o processo de línguas em Atos dos Apóstolos com 1 carta aos Coríntios e o ensino acerca de dons espirituais. Nós hoje precisamos desconectar as duas coisas aqui. Nós precisamos falar sobre Atos, compreender Atos, olhar para o Atos dos Apóstolos e entender a diferença que existe no que acontece no livro de Atos, para depois irmos falar dos dons do Espírito Santo, acerca do dom de línguas e, naturalmente, também vamos entrar no dom de profecia. Então, vamos para Atos, capítulo 2. Eu queria que você pudesse ler comigo a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Lembrando que os discípulos estão reunidos em Jerusalém, aqui, no cenáculo, aguardando a promessa que era o Espírito Santo, por orientação do próprio Cristo. Eles estão reunidos em oração. Ali junto com eles tem mais 120 discípulos. E o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, é um texto importante no contexto do que vamos ler aqui. Por quê? Porque a orientação é que eles deveriam permanecer ali e esperar a descida do Espírito Santo, que seria o cumprimento da profecia de Joel. Então, lá no versículo 8 do primeiro capítulo de Atos, diz assim: mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então eles estão aguardando a descida do Espírito Santo, e o texto que vamos ler é o cumprimento então dessa profecia. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então perceba que há um fenômeno aqui sobrenatural, porque aqueles galileus que estão ali, eles são capacitados pelo Espírito Santo para falar em outras línguas. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Interessante, há uma outra tradução que diz assim, vindo de todas as nações que haviam embaixo do sol. Então é como se naquele tempo, né, se reunisse em Jerusalém, né, realmente uma expressão muito grande das nações existentes naquele dia do Pentecostes, 40 dias após a Páscoa. Lembra disso, que era o mesmo período que lá no Antigo Testamento Moisés havia subido, não é, no monte Horebe e recebido as tábuas da lei. Agora o Espírito viria e estabeleceria a lei agora onde? No coração. Por isso a mesma data, porque isso era realmente assim tudo muito bem planejado pelo próprio Deus, não é? Então, queridos, reunidos em Jerusalém, vindo os homens de todas as nações, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Talvez você pense assim, como tinha tanta gente em Jerusalém naquele momento? Porque eles estavam reunidos para essa festa importantíssima do calendário judaico, né? Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro se levanta, né, e em alta voz dirige-se àquela multidão e começa a anunciar acerca de Cristo Jesus. Queridos, essa passagem ela é muito importante para nós compreendermos. Trata da mesma questão que vamos estudar em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Deixa eu já começar a te ajudar a entender o fenômeno de Atos, porque você precisa olhar para o livro de Atos como um livro histórico. O nome e o título de Atos dos Apóstolos, que detém esse nome desse livro, talvez pudesse ser mais adequado se aparecesse Atos do Espírito Santo. Porque conta a história do derramamento do Espírito Santo de Jerusalém até os gentios. Então, o que acontece é muito importante na perspectiva de você entender a questão das línguas, começando por Atos, e isolando Atos dos dons de línguas. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é um sinal extremamente importante para os judeus. Nós vamos ler durante o texto bíblico hoje, que o judeu ele buscava sinal. Para que ele pudesse crer, ele dependia muito de sinais. E Deus escolhe um sinal, que é essa manifestação sobrenatural através das línguas aqui. Agora, amados, o que precisamos entender é que aparece essa manifestação lá, presente naquele momento em Jerusalém. Então, eu quero que você entenda. A palavra profética, eles receberiam o Espírito Santo, seriam testemunhas a partir de onde? Jerusalém. Então, o ato da descida do Espírito foi em Jerusalém.
Só estavam judeus presentes ali? Você leu no texto, né? Tinham mais ou menos 17 nações, e pessoas que não eram judias, que haviam se convertido ao judaísmo, estavam ali, estavam árabes, estavam asiáticos, estavam pessoas do norte da África, estavam presentes em Jerusalém, estavam celebrando realmente aquela festa do Pentecostes. Queridos, mas o que acontece ali é que eles receberam a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Nós precisamos entender que existem duas palavras gregas aqui para a gente pensar. A primeira palavra é glossa. A palavra glossa do grego quer dizer língua, idioma. A outra palavra que aparece no versículo 6 é dialectos, do grego, que era realmente a variedade de línguas dentro de uma língua comum que havia, por exemplo, entre os asiáticos presentes. Eles falavam dialetos diferentes ali. E o milagre sobrenatural que acontece aqui é que os galileus, né, os discípulos que estavam ali, que recebem o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, são capacitados, eles começam a anunciar as grandezas de Deus. O texto bíblico é bem claro falando sobre isso. Eles passaram a anunciar as grandezas de Deus. Então nós temos aqui um fenômeno missionário, missiológico. A gente precisa entender Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é Deus começando a anunciar que o Evangelho, que a vida dele, que o plano divino não alcançaria apenas os judeus, mas era para todas as nações. Deus não vai vir buscar um povo, querido. Deus virá buscar as nações que se prostrarem diante dele. Amém? Amém? Então esse ato, ele é missiológico. E aí, querido, o judeu que entendia que não podia acontecer, eles eram um povo único, precisam de um sinal visível para que eles pudessem crer que, de fato, o Espírito que foi derramado sobre eles também seria sobre os outros, não judeus. Então Deus escolhe, presta atenção, ao espalhar o Evangelho no contexto de Jerusalém para a Judéia, Samaria e confins, trazer um sinal visível para que os judeus pudessem ver e crer que era o mesmo Espírito que veio sobre eles, que estava vindo sobre os outros, por exemplo, que eram da região da Judéia, os samaritanos, que eram um povo desprezado pelos judeus, e, enfim, os gentios. Aí eu quero te ajudar a ler Atos. Por exemplo, quando sair do capítulo 2, você vai indo, você vai ver os primeiros milagres dessa igreja primitiva, e quando chega lá no capítulo 8, você vai ver 7, a morte de Estevão, e no capítulo 8 você tem a dispersão. Vem a perseguição no capítulo 8, e os discípulos se espalham. O texto diz que eles começam a se movimentar. Fica em Jerusalém apenas 12 discípulos, né? E os outros se espalham. E agora o evangelho chega em Samaria. Aquela história muito bonita que, não é, você lembra do mago Simão que estava ali, que era chamado de Deus, e quando o evangelho chega e Cristo é proclamado, acontecem maravilhas, sinais, e é muito bonito o que acontece lá em Samaria. Quando você anda um pouquinho no capítulo 10, você vai chegar, querido, lá na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, você está onde? Você está na região da Judéia, lá em Cesareia. E ele era um gentio, ele já era, foi o primeiro gentio, inclusive, a se converter. E aí, querido, é linda, porque é uma visão, né? Você sabe, aquela visão dos lençóis, onde Pedro recebe uma revelação, ele lá, Cornélio, o anjo visita, manda que o seu servo vá até Jope, que ele estaria na casa de um homem lá, chamado Simão, lá em Cesareia. Gente, é linda a história, leia lá, capítulo 10. Se converte o primeiro gentio, mas é na região da Judéia. Depois você vai lá para Atos, e é interessante porque lá em Atos 10 você vai ver línguas. Logo depois que o Espírito vem sobre eles, eles falam em línguas. E maravilhas de Deus e tudo mais. Quando chega lá em Atos 19, você vai ver o Evangelho chegando entre os gentios. Ali já é Éfeso, a região de Éfeso. E lá chega nos discípulos de João Batista, que já eram discípulos, muito interessante isso, mas ainda não haviam ouvido falar do Espírito Santo, e agora eles impõem as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e eles falam em línguas. Agora presta bem atenção, a coisa curiosa,
Porque apenas nesses 3 textos aparece o sinal de línguas. Por quê? Ou melhor, até no Atos 8 não aparece. Não aparece. Só lá no Atos 10 e no Atos 19. Porque o sinal de línguas era necessário para que o judeu pudesse crer que o Espírito havia sido derramado e que os samaritanos, as pessoas da região da Judéia, aqueles que estavam mais distantes, até chegar aos gentios, receberiam a mesma promessa do Espírito. Olha só então o que aparece lá no capítulo 10, versículo 45. Olha só. Lá em Atos 10, 46, aparece assim: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Isso era lá na casa de Cornélio. Depois lá em Éfeso, Atos 19, 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, o sinal miraculoso de línguas aqui sempre foi um sinal para os judeus que não criam primeiramente o derramamento do Espírito Santo para eles, e depois que o Espírito Santo seria derramado e atingiria os gentios e não somente os judeus. E aí vem 2 textos importantes para a gente entender. Atos 10, 45 diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, ou seja, Pedro chegou na casa de Cornélio com outros judeus, tá? O texto diz assim: eles maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Há outro texto também em Atos 11, se você puder abrir comigo, Atos 11, versículo 18, 16 a 18 diz assim: então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Sabe o que é esse momento aqui? Isso aqui é Pedro explicando lá para a igreja de Antioquia o que tinha acontecido lá na casa de Cornélio, né? Que o Espírito Santo tinha vindo sobre o gentio. E ele está explicando: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. E o texto de 1ª carta aos Coríntios 1, versículo 20 a 25, fala assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aqui está falando de salvar os judeus? Salvar a quem? Aqueles que creem na loucura da pregação. Eu estou lendo lá, 1ª carta aos Coríntios 1, versículo 20 a 25. Aí ele diz assim, ó: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que creram, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a do homem. Então aqui Deus está tratando uma questão tremendamente importante em Atos, que é deixando claro para os judeus que o Espírito não era um privilégio único deles, mas também de todos aqueles que crescem, queridos. Então isso é muito importante a gente entender. Atos, portanto, trata de eventos com o propósito de validar tanto os judeus, tanto para os judeus, que o Espírito Santo havia sido concedido a todos os que crescem, e que o mesmo Espírito que eles receberam, samaritanos, gentios, os discípulos de João Batista também receberiam. Agora olha aqui a confusão onde está, presta atenção. As pessoas pegam Atos dos apóstolos e formam teologia em cima dele. Qual é a teologia? A teologia é o seguinte: você recebe a Cristo Jesus pelo arrependimento e fé, certo, gente? A palavra de Deus diz isso. Só com a boca você confessa, o coração crê, né? E aí o Espírito vem habitar em você, você recebe a Jesus. Mas a teologia, muitas teologias interpretam o quê? À luz de Atos, que a conversão é uma experiência com Cristo. Mas você precisa, após a conversão, de um segundo batismo, que é com o Espírito. Então, eles pegam essa teologia, essa expressão como uma verdade, à luz de Atos dos Apóstolos. Porém,
Atos dos Apóstolos não é um livro teológico, é muito importante entender isso. Ele é um livro histórico que tem o objetivo de mostrar o quê? O cumprimento da profecia de Joel, dos judeus até os gentios. Ficou claro isso para a igreja? Está claro? Formar teologia a partir de um livro histórico é um grave erro de hermenêutica. É uma interpretação errada da Bíblia. Então, isso fez com que muitas pessoas crescem no seguinte: bom, então, se eu me converti a Cristo, tá? Eu fui batizado com Cristo, foi o meu primeiro batismo, foi da conversão. Eu preciso de um segundo, e esse segundo é com o Espírito. E esse segundo, segundo o livro de Atos, ele tem que acompanhar o falar em línguas. Então, se eu não falo em línguas, significa que eu nunca fui batizado com o Espírito. Então, eu não consigo entender que cristão você é sem o Espírito. É como se quando Cristo veio habitar em você, pelo arrependimento e fé, o Espírito ficou de fora e só entrou Cristo na sua vida. Isso está muito errado. A propósito, o texto de Efésios 1:13 diz o quê, querido? Diz que quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, né, nesse Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele está falando de batismo. O Espírito Santo veio habitar em você, amém, querido? Ele vive em você, não existe uma segunda bênção, só existe uma única, ela é plena, ela é absoluta, querido. Está claro isso, igreja? É muito importante. Por isso que nós temos que separar Atos dos Apóstolos, dos dons do Espírito Santo que Paulo vai ensinar. Aí nós vamos entrar na teologia sobre dons espirituais. Então essa é a confusão, se gruda Atos com os dons do Espírito. Isso está errado. Então vamos resolver Atos aqui primeiro então? Atos é missiológico, amém, gente? É uma manifestação para que seja visível para todos os judeus, que foi o mesmo Espírito dado para eles, foi dado para os gentios. Está claro, igreja? Então vamos lá. Isso significa que uma vez que nós nos convertemos, nós recebemos o presente do Espírito Santo na nossa vida, e se temos o Espírito Santo, nós temos dons espirituais, certo? Você pode ter o dom de línguas, mas você também pode não ter. E agora nós precisamos esclarecer isso, por quê? Porque quando nós esclarecemos isso, acontece uma libertação. Sabe qual é a libertação? Muitas pessoas até hoje, de muitas doutrinas e teologias, como essa que eu falei, se sentem menos espirituais do que outros. Sabe por quê? Porque foram batizados com o Espírito na conversão, mas nunca receberam o dom de línguas. E muita gente se sente inferior espiritualmente. Menos no meio da igreja. Por quê? Porque não fala em línguas. E sabe o que acontece, gente? Tem coisas terríveis que acontecem acerca desse assunto. Dependendo do contexto que você está, eles vão até te ensinar a falar em línguas para você não ficar mal na situação. Repete comigo. Alabachula, eu não sei, eu não tenho dom de línguas. Eu não estou aqui ironizando, eu estou falando que isso é uma coisa grave, séria. Tem muita gente espiritualmente machucada nas igrejas por uma distorção bíblica. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem o dom de línguas, aleluia e glória a Deus. Se você não tem, aleluia e glória a Deus. Ninguém é mais e nem menos. Amém, querido? Você é amado de Deus, amada de Deus. Fala para o teu irmão aí, se você tem um dom de línguas, amém. Se não tem, amém também, meu irmão. Deus é bom. Acabou. Agora vamos lá, Keilinha. Vamos falar agora sobre a primeira carta aos Coríntios. Vamos comigo? Nós vamos entrar agora, presta bem atenção, nós vamos entrar agora em 10 perguntas sobre questão de línguas e profecia. Pode ser? Nós vamos trabalhar como perguntas agora. Primeiro, o que vem a ser então o dom de línguas? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14. 14 é onde ordena como se usa, faz diferença entre profecia, dom de línguas, está legal? Vamos falar de 1 carta aos Coríntios 14 agora. O apóstolo Paulo é quem modela o uso do dom de línguas aos coríntios, que normatiza a aplicação prática do dom espiritual de línguas. Então, nós vamos examinar primeiro através de perguntas. Primeiro, o que vem a ser, então, o dom de línguas?
Então, o dom de línguas trata de um dom espiritual concedido por Deus, uma língua desconhecida. Vamos começar por aqui. Uma língua desconhecida, diferente de idiomas. A pergunta é, pastor, é língua de anjos? Eu não sei responder para você se é. E nem tenho pretensão de responder isso. Até porque o texto de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, fala ainda que eu falo língua de homens ou dos anjos, mas é ali uma passagem rápida, não existe uma coisa clara sobre isso. O que a gente vai entender pelo termo, presta atenção, lembra o termo lá de Atos, glossa e dialectos? Aqui aparece outra palavra grega, aqui aparece glossolalia, tá? Então aqui é importante entender que o termo glossolalia vai identificar algo que é diferente, daqui a pouco eu falo o que significa isso. Mas é diferente de um idioma conhecido, com uma formação linguística que existe na questão de idioma. Para compreender esta língua espiritual, precisa necessariamente que haja interpretação. É só dessa forma que alcançará a edificação da igreja. Segunda pergunta. Existe diferença, então, entre as línguas de Atos 2 e o dom de línguas em Coríntios? O que você responderia para alguém te perguntar? Sim ou não? Então, você precisa ter segurança, tá? Fala comigo. Sim, existe. Vamos ver quais são? Vou te dar 10 diferenças. Quais são as diferenças? Primeira delas, olha lá. Pentecostes e Coríntios são acontecimentos diferentes na realização e nos seus propósitos. O primeiro, Atos, fundamental, irrepetível nas Escrituras, não aconteceu de novo. Evento inaugural da igreja, Atos capítulo 2, de valor permanente. O que quer dizer isso? Eu particularmente creio que pode se repetir na história. Talvez você já tenha ouvido histórias, por exemplo, de pessoas que adentraram a nações, né, e não sabia falar o idioma, a língua, e que houve manifestação sobrenatural, onde a pessoa falou e a outra entendeu na sua própria língua. Você já deve ter ouvido histórias assim, então eu creio que Deus pode repetir isso. O segundo, que aí estamos falando agora do ordenamento dos dons espirituais, ele é restrito a uma comunidade gentílica helênica e privativo de alguns membros que se reproduz hoje na igreja de Jesus. Então olha aqui duas diferenças importantes. Lá em Atos dos Apóstolos, todos que estavam presentes receberam aquela língua que foi distribuída, lembra? Todos receberam. Em Atos foi assim, mas lá na igreja de Corinto, Paulo ordenando, ele vai dizer que alguns recebem, não todos. Está claro isso? Segundo, lá em Atos dos Apóstolos, aquele derramamento do Espírito que se manifestou daquela maneira com as línguas, tinha o propósito missionário, ou seja, era para fora, alcançar os que não conheciam a Cristo. Em Corinto, o dom espiritual tem propósito de edificar quem? É para dentro. Então já temos duas diferenças na prática importante de Atos e de 1 Carta aos Coríntios 14. Então, em Atos, nós usamos o termo que eu já falei, glossa e dialectos, língua regional, tribal. Em Corinto, Paulo utiliza a palavra glossolalia, vocábulo para a língua no sentido genérico, sem especificação ou qualificação linguística. É outra coisa que estamos falando aqui. É outra questão. Glossolalia do grego é glossa, língua, e lalo, falar. É um fenômeno em geral ligado a situações de fervor religioso em que o indivíduo que crê expressa-se em uma língua por ele desconhecida, por ele tida como de origem divina. Quais são as 10 diferenças? Vamos lá. Primeira, as línguas em Atos eram para proclamação, falei isso agora, e em Coríntios eram oração, ou seja, os crentes falavam a Deus. Desta forma, essas línguas eram diferentes quanto ao seu endereçamento. De novo, um era lá para fora, o outro era na comunidade falando a Deus. 2. Segunda diferença. As línguas em Atos eram entendidas pelos diversos grupos linguísticos de judeus que habitavam Jerusalém, judeus e não judeus, né? Enquanto em 1 Carta aos Coríntios as línguas eram ininteligíveis e existia necessidade de um intérprete para que pudesse compreender. Consequentemente, elas eram diferentes também quanto ao caráter. Terceira diferença. As línguas em Atos foram dadas a um grupo específico, no lugar específico,
num tempo específico, e todos receberam. Em 1ª carta aos Coríntios, um dom do Espírito continua sendo outorgado a alguns para a edificação da igreja. Quarta diferença. As línguas em Atos eram dialetos, idiomas, ou seja, línguas faladas e entendidas pelos vários povos que estavam em Jerusalém. Em passo que em 1ª carta aos Coríntios, quem falava em línguas proferia, olha lá, 1ª carta aos Coríntios 14:2, proferia mistérios e ninguém podia entender. 5. As línguas em Atos não precisam de intérprete, pois cada um ouvia na sua própria idioma, certo? Materno. Aqui em Coríntios não, até quem fala não entende o que fala, a não ser que tenha também o dom de interpretação. Sexta diferença. As línguas em Atos têm o propósito de proclamar as grandezas de Deus para fora, edificando as outras pessoas. Em 1 Coríntios, as línguas não deveriam ser usadas em público. Isso aqui é muito importante. Porque lá o propósito era público das línguas. Aqui não era público, era privado. Inclusive, quando você lê o capítulo 14, você vai dizer o seguinte: se chega alguém não cristão no meio da comunidade espiritual e está falando todo mundo em línguas estranhas, o que vai acontecer? Vão dizer que vocês estão o quê? Louco. Nós estamos falando desse tipo de línguas. Nós já vivemos uma experiência, né, Martinha, de receber uma família aqui que era alemã. Queridos, quando aquela família chegou em casa, eles eram alemães, eles haviam compreendido grande parte do que Deus falou naquela manhã, sem entender o português. Então nós estamos falando de Atos dos Apóstolos. Aconteceu aqui, pessoa sentada ali, daquele lado ali. E nós tivemos o privilégio de receber esse testemunho depois. Então Deus é Deus, gente. Ele faz. Mas quando estamos falando de línguas estranhas, que não é idioma, língua desconhecida, aí a impressão é que está todo mundo o quê? Delirando. O texto vai falar sobre isso. Oitava diferença. As línguas em Atos são profecia, a proclamação das virtudes de Deus aos homens, ao passo que em 1ª carta aos Coríntios são orações, palavras dos homens a Deus. Ela só se torna profética se ela for interpretada, e nós vamos explicar isso melhor. Nona diferença. As línguas em Atos eram uma das evidências que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Olha que interessante, realmente lá foi isso, o Espírito os encheu. Mas em 1ª carta aos Coríntios, querido, não tem nenhuma conexão falar em línguas com estar cheio do Espírito Santo. Nenhuma. Até porque o capítulo 14 de Coríntios é exatamente porque aqueles que tinham dom de línguas não estavam vivendo nem um pouco cheios do Espírito, estavam usando de maneira o quê? Carnal, agindo de forma carnal. Ou seja, a gente precisa desmistificar esse engano, essa mentira, esse sofisma, não é? De que eu tenho um dom de línguas, então eu sou espiritual, ou eu não tenho, eu sou menos espiritual. Isso é muito forte dentro de algumas teologias, de algumas doutrinas. E nós não vimos base bíblica para isso. Você vai ver aqui claramente isso, não é? Gente, isso é importante por quê? Porque daqui a pouco você que tem o dom de línguas que está aqui, pode ter sido construído na sua mente uma mentira de que você, quando você chega em alguém, você tem que orar em línguas, porque isso revela mais poder, mais unção. Mas não tem isso na Bíblia. Do contrário, o texto vai ensinar outra coisa a como aplicar isso. Tá? Então, nem quem não tem, nem quem tem, pode considerar mais ou menos. Tá? Isso é muito importante. 10ª, as línguas como em Atos não têm mais registro nas Escrituras e quando manifestas são mais comuns como sinal para os descrentes. Então, como em Atos, idiomas, né? Conforme a profecia de Isaías 28, 11 e 12, que é citada por Paulo no capítulo 14, que nós vamos ler daqui a pouco, tá? Por serem um dom espiritual, já em 1ª carta aos Coríntios, concedido à igreja pelo Espírito Santo, estão comumente mais presentes na comunidade espiritual. E a última palavra que Paulo tem sobre o assunto é: não proibais o falar em línguas. Então, eu quero te convidar agora para a gente ler 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14. Vamos para lá, porque agora a gente vai estudar esse texto bem importante, para que a gente possa sair daqui hoje assim com clareza
e podendo realmente exercer esse dom e o de profecia com a saúde espiritual que Deus tem para a sua igreja. Primeira carta aos Coríntios 14 começa assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de... Estão comigo aí, gente? Vamos falar alto. Principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Guarda isso. Quem profetiza fala para consolação, encorajamento e edificação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Qual é esse? É o dom de línguas? Não, não é esse. Por isso que o versículo seguinte ele já explica. Ele já diz assim: por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa o quê? Para que então haja edificação. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui, queridos, Paulo está trazendo a profecia de Isaías 28, 11 e 12, e fazendo a recordação do que aconteceu lá em Atos capítulo 2, tá? E em todo o livro de Atos, na história da expansão da igreja. Por isso que no versículo 22 ele diz assim: portanto as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Porque ele está falando lá de Atos, e aqui ele está falando sobre a glossa, aqui ele está falando sobre idioma. Aí ele diz assim: a profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir, todos falarem em línguas, agora ele está falando aqui da glossolalia, ele fala assim: e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. A gente continua daqui a pouco o texto. Vamos lá, terceira pergunta. Por que Paulo fala para buscar com zelo o dom de profecia e não de línguas? Interessante, né? Eu não sei se você já observou isso, que existe uma coisa forte com a questão do dom de línguas, que você não vê dentro da comunidade espiritual, irmãos dizendo para o outro assim: meu irmão, busque com zelo o dom de profecia. Mas você vê demais o povo falando o quê? Meu irmão, se tem um dom de línguas, busque, meu irmão, você precisa. Engraçado que Paulo não está orientando isso, né? Talvez você esteja assim pensando: Teste, você crê no dom de línguas nessa perspectiva? Eu creio. Quero que vocês saibam que eu creio. Mais do que creio, eu quero dizer que Deus já me deu experiências através de amados irmãos que têm esse dom, testificando coisas espirituais que eles não sabiam, com interpretação. Minha esposa tem esse dom, Martinha. Então eu quero dizer para você que eu não tenho problema com esse dom. Eu só tenho uma grande responsabilidade de ensinar a igreja a viver esse dom na perspectiva bíblica, assim como o dom de profecia. Amém, igreja? Então eu gostaria muito que a igreja pudesse
entender que Paulo está dizendo para os coríntios que estão lá valorizando, supervalorizando o dom de línguas, dizendo assim: ei, meu amado, presta atenção, busca com zelo o dom de profecia. Por quê? Porque vocês estão falando um monte de coisa aí em línguas e ninguém está entendendo nada. Era isso que ele estava dizendo. Está tendo confusão. Vocês estão sentindo mais do que os outros. Aí por isso que ele fala lá, olha, rapaz, é para falar em línguas? É mais ou menos assim que Paulo fala, né? Eu podia falar muito mais do que qualquer um de vocês. Aqui, eu particularmente penso que ele está falando sobre a glossa, porque os estudiosos dizem que Paulo falava pelo menos 5 idiomas, tá? Mas ele está querendo repreender aquela comunidade espiritual para que eles pudessem viver esse dom e o dom de profecia de maneira adequada, que produzisse o quê? Vamos lembrar? Os dons espirituais nos são concedidos para o bem comum da comunidade, para a edificação do corpo, amém? Então é importante que Paulo está querendo falar isso. Então quando Paulo fala, busque com zelo o dom de profecia, ele está falando que, vamos lá, o que é o dom de profecia? Deixa eu clarear isso aqui, por quê? Geralmente esse dom ele é pensado como o quê? Falar sobre o futuro, não é isso? Então deixa eu te dizer, o dom de profecia está listado aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, em Romanos, capítulo 12, 6. Olha, a palavra grega, profecia ou profetizar, em ambas as passagens significa exatamente proclamar ou declarar a vontade divina, interpretar os propósitos de Deus, ou se dar a conhecer de alguma forma a verdade de Deus, que tem o objetivo, nós já vimos lá, de quê? Apareceu lá, consolar, edificar e o que mais, queridos? E encorajar. Então pense, a pergunta é prática, nesse momento, está acontecendo profecia na igreja ou não? Está entendendo? As pessoas se equivocam ao acharem que o dom de profecia é a capacidade de prever o futuro, embora saber algo sobre o futuro possa, por vezes, ter sido um aspecto do dom de profecia, sim. Esse dom era essencialmente um dom de proclamação e não de previsão do futuro, embora Deus usou. Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa, toda revelação profética já está na Bíblia, não há nada mais para Deus revelar fora da Bíblia. Amém, gente? Então essa falta dessa compreensão tem feito muita gente viver correndo atrás de profecia, ou correndo atrás de revelação. Aí houve lá com o irmãozinho lá, Deus usou na vida do outro irmão e trouxe uma palavra profética, e que aquilo realmente aconteceu, ele começa a correr para lá para receber essa palavra do irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho um profundo questionamento sobre isso. Deixa eu te dizer por quê. Porque no dia da morte de Cristo lá, na cruz, o véu do templo rasgou, de alto a baixo, o que simboliza que eu e você não precisamos de mediadores entre nós e Deus. Jesus é o mediador. Então toda a revelação de Deus para a minha vida, toda a profecia de Deus para a minha vida, eu busco lá no quarto secreto, direto da fonte dele. Porque se Deus sabe o meu endereço e o meu CEP, por que ele vai mandar para o meu tio? Só tem uma razão para ele fazer isso, quer saber qual? Você está em pecado, teu coração está endurecido, Deus está falando contigo, falando, e você não ouve por causa do pecado. Então Deus levanta um homem de Deus, traz uma revelação para te entregar, mas sabe o que acontece? Na hora que te entrega, cai a ficha, você sabe que Deus já estava falando aquele negócio contigo e você não queria ouvir. Mas deixa eu te dizer, se você está andando com Ele, meu amado, não espere que venha o tio, o pastor, o sobrinho, o ungidão lá para te dar revelação, não. Vai para o quarto secreto, porque não tem nada melhor do que ouvir direto do Espírito. Tem gente casando com profetada. Tem gente mudando de emprego com profetada. Tem gente descasando porque o irmãozinho cheio, Deus falou comigo que você não tem que sofrer isso aí não. Como é que é? A propósito, deixa eu te pedir uma coisa, presta bastante atenção com esse negócio que Deus falou comigo. Isso é sério. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, vai dizer que o profeta, quando ele fala, acontece. E a prova de que era um homem de Deus é que o que ele falou se cumpriu. Se não se cumpriu, era profetada. Então vamos lá, gente.
A gente precisa entender. É muito importante. Quem profetiza faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Gente, isso é mais ou menos, desculpe, eu tô pegando pesado porque isso é sério. Eu vejo gente metendo mão no bolso para pagar profecia, para pagar para irmão vindo da revelação. É a mesma coisa, querido, de ir lá nos terreiros de Umbanda, é a mesma coisa de ir lá no Pai de Santo. Os caras da Globo descem aqui em Porto Alegre, vão lá para a região lá do Partenon, e vai lá e paga uma grana para ter uma palavra sobre a sua... É a mesma coisa. Abre os teus olhos espirituais. Por que você está transferindo algo se Deus fala direto contigo? Está certo, igreja? É importante isso. Quarta pergunta. Quando você fala em línguas desconhecidas, a igreja é edificada? A pergunta é, quando você fala em línguas desconhecidas, estou usando desconhecida porque eu não quero definir, né? A igreja é edificada? Sim ou não? Nós já lemos. Diga comigo, não. Não é edificada. Por quê? Nós já lemos. Porque quem fala em línguas fala a Deus, certo? Nós lemos isso. Versículo 2. Ninguém o entende porque o Espírito fala em mistério. E versículo 4 diz, quando ele fala, edifica-se a si mesmo. Aí vem a quinta pergunta. Por que Paulo faz o paralelo entre o dom de línguas e a profecia aqui nesse capítulo 14? Por que Paulo está falando muito sobre isso? Valorizando a profecia e colocando o dom de línguas no devido lugar. Por quê? Porque estava acontecendo meninice na igreja de Corinto, no tratado com o dom de línguas. Era isso. Isso gerou confusão na igreja de Corinto, na aplicação do dom de línguas, porque valorizaram o dom da língua ao do profeta, da profecia. Isso gerou ansiedade, vaidade, orgulho, superioridade vazia, ignorância. Paulo então exorta a crescerem e deixarem de ser meninos na fé. Olha o capítulo 14, versículo 10, e depois o 20. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Falando do dom de línguas, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. O versículo 20 diz, irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Por que Paulo diz, sexta pergunta, que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas? Opa! Interessante, porque a confusão é que eu sou mais porque eu falo em línguas. Mas Paulo ensina diferente. Ele diz que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas. Agora, deixa eu te falar, não está dizendo que a pessoa é mais do que a outra. Eu tenho um dom de profecia, você tem um dom de línguas, então, portanto, eu sou mais do que você porque eu tenho um dom de profecia. Não é isso que ele está falando aqui no texto. O que ele está falando no texto, olha lá, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica quem há. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Paulo diz que quem profetiza é maior. Foi não, né? Mas e se houver interpretação? A resposta é sim. Olha o texto. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, o que está acontecendo aqui, ó, o dom de profecia é 100, tá? Olha lá, 100. O dom de línguas é 50. Mas se tiver interpretação, 50 com 50 fica o quê? 100. Emparelha e se torna equivalente. Então, aí sim, o dom de línguas com interpretação alcança o mesmo propósito da profecia: consolação, encorajamento e edificação. Amém, igreja? Então, como é que nós vamos viver isso aqui? Simples, como está nas Escrituras. Pastor, mas vem cá, e se alguém levantar e começar a falar em línguas num culto público? Opa, amém, nós vamos ouvir. Não é um dom do Espírito Santo? Agora, irmãos, o que precisa acontecer para que haja edificação? O quê? Alguém se levantar e interpretar. Então, querido, quando isso acontece, já aconteceu no nosso ministério, eu ficava orando. Deus, agora levanta o intérprete. Já vivemos momentos profundíssimos.
Lembro de uma situação, queridos, que estávamos fechando o retiro de jovens. Tinha acontecido algo na noite anterior muito profundo, né, Martinha? Que quase o diabo meteu a mão e atrapalhou aquele retiro. Nós oramos, passamos uma noite ali intercedendo. Deus fez um milagre. No dia anterior, na última mensagem, Deus consolidou aquele milagre. Terminamos, pedi para todo mundo ajoelhar. Ajoelhamos todos, ficamos em oração. Queridos, tudo que Deus tinha falado para nós no quarto secreto, levanta o irmão e começa a falar em línguas. E eu falei, Deus, o que está acontecendo aqui? O outro levanta lá do outro lado e começa a interpretar. Exatamente o que Deus tinha feito na madrugada conosco. Pensa num derramado do Espírito Santo naquele dia entre nós. Olha, até hoje eu me arrepio só de lembrar do que Deus fez naquela manhã. Agora também, já como pastor, vivi momentos de pessoas se levantarem e começar a falar em línguas e a gente ficar em oração esperando e não levantou o intérprete, a pessoa continuou e eu pedi para ela parar. Pastor, que estranho isso. É até mal educado. Não, vamos para a Bíblia? Tudo é na Bíblia, tá bom? Vamos para cá. Olha o que o texto bíblico diz. Vem comigo. Versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra ou língua, em uma língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar o quê? 2, no máximo, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando com si mesmo ou com Deus. Simples, não é, gente? É só ler a Bíblia e a gente praticar. E a gente vai ordenar a maneira que vai promover edificação na igreja. Então, se lá na sua célula acontecer, meu querido, amém. Deixa acontecer, mas ora para que haja intérprete. Se houver intérprete, amém. Glória. Se não houver, você que está liderando, pede para o irmão em Cristo guardar, falar consigo mesmo e com Deus. Amém, igreja? E assim a gente vai se guardar. É importante. A pergunta é, pastor, então eu devo continuar buscando o dom de línguas? Olha o versículo lá. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Ele não estava falando de dom de línguas aqui. Por isso, quem fala em uma língua, orem para que possa interpretar. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não probais em falar em línguas. Então, eu queria te dizer o seguinte. Meu conselho é o mesmo de Paulo. Começa a pedir a Deus para Deus te dar o dom de quê? Profecia. Que é entender os mistérios da palavra e transmiti-la ao seu irmão. Para edificação, encorajamento, em consolação, de forma que ele possa o quê? Compreender claramente. Amém? Agora, nós vamos proibir falar em línguas aqui? Não. Porque o próprio Paulo também falou o quê? Não proibais. Busca com zelo, mas não proibais o falar em línguas. Vamos fazer como está na palavra. Gente, quando você quebra um princípio, o princípio quebra você, certo? Muitas confusões que existem na igreja é porque a gente quebra o princípio. Ele fala 2 ou 3 no máximo, não é isso? Começa a falar todo mundo ao mesmo tempo, ninguém entende, vira confusão. Eu não estou falando nada de nenhuma denominação, estou falando que isso acontece. Então, por isso que vira confusão. É só a gente ordenar pela palavra, gente. E a gente vai poder ter maturidade para alcançar o objetivo, que é a edificação. Ele diz, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador. Aqui ele está falando da vantagem ainda do dom de profecia. Ele vai dizer assim, olha só, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. E ele vai se prostrar, rosto em terra, adorar a Deus e dizer, Deus realmente está no meio de vocês. Aleluia, gente. Nona pergunta, há mais valor em falar em 5 palavras, falar 5 palavras compreensíveis que possam instruir, ou 10.000 palavras desconhecidas e ninguém entender? A gente tem a resposta, né? Paulo está instruindo isso, né? Ele diz isso, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês, todavia prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando vocês estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador. Paulo deixa claro, então, para que a igreja amadurecesse,
que quanto usar os dons que fossem compreensivos ao corpo, a fim de que houvesse edificação, seria mais saudável. 10ª pergunta. O que dizer? As línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Isso aqui eu já falei, ficou claro, né? Ele estava se referindo a Atos dos Apóstolos lá em relação a Deus ter usado a glossa, os idiomas, para que fosse um sinal para os judeus de que o evangelho chegaria e romperia Jerusalém e chegaria aos gentios. Interessante você estudar tudo isso, compreender tudo isso, e eu quero terminar então te dando 4 éticas no uso do dom. Quero ser objetivo nisso. Vamos lá? Dom de profecia e dom de línguas. Como usá-lo então? Exerça o seu dom com ética. Olha lá, versículo 39 e 40 do texto termina dizendo assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência para o grego é a maneira apropriada, conduzir-se com dignidade. Ordem do grego é, já disse semana passada, retrasada, termo militar que indica algo que deve ser feito sob disciplina apropriada e não de forma desordenada. Então, o exercício dos dons espirituais como um todo, mas falando especificamente de profecia e dom de línguas, precisa de quatro atitudes éticas para a gente poder ser edificado. Primeiro, liberdade, tá? É preciso dar liberdade, tanto para que a pessoa possa trazer revelação da palavra, quanto que possa trazer também a revelação pelo dom de línguas, certo? Agora, esperando que haja o quê? Interpretação para que cumpra o propósito da edificação. O texto diz assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proibais o falar em línguas. Isso está falando de liberdade no corpo de Cristo. Segundo, moderação e equilíbrio. Paulo, quando vai falar tanto do dom de línguas quanto profecia, ele fala sobre isso, sobre as línguas. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui ele está falando sobre o quê? Equilíbrio e moderação no uso do dom. Né? 2 ou 3, que haja intérprete. Ele está ordenando as coisas para se usar de forma equilibrada e alcançar o objetivo. Quando fala para os profetas, ele fala assim, ó: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Isso aqui é importante, porque às vezes vem aquela coisa assim: não, eu não aguentei, o negócio começou aqui dentro de mim. Então, foi, pastor. Já viu isso? É comum isso acontecer. A propósito, das questões dos perigos, por exemplo, desses dons, sabe qual é? É exatamente isso. É dizer que não aguentou e falou, e o dom do profeta é falar além do que Deus mandou falar. Então aqui, olha só o que ele fala: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Esse contexto dessa frase, ela é muito forte no grego. Ela quer dizer, querido, que o uso do dom não arrasta a pessoa a um êxtase místico que destrói o seu controle racional. Ou seja, o dom espiritual de uma pessoa, estamos falando aqui de profecia, não o controla, a pessoa é quem controla o seu dom. Está claro? Então isso é importante para você ajudar pessoas nessas situações. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, de equilíbrio e moderação, como em todas as congregações dos santos. Aqui nós falamos do texto de Coríntios 14, primeira carta, 32 e 33. Ainda quanto ao exercício do dom de profecia, Paulo orienta que se julgue cuidadosamente o que o profeta fala. Olha lá, capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, está vendo de ordem aqui também, não é só o dom de línguas. É como se eu falando aqui, ou outro pastor falando, entre o outro fala também, aí outro atropela os dois, começa a falar, ou lá ele está dizendo: ei, vai falando moderadamente, ele está falando sobre ordem aqui. E os outros profetas julguem cuidadosamente o que foi dito. Amados, isso significa que os profetas devem agir como aqueles que edificam a congregação, mas também como aqueles que são guardiões da aliança, da palavra, da saúde da palavra. Muito sério. Então eu queria dizer para você que você precisa ouvir as coisas com esse coração de menino, mas também com esse coração espiritual. E aqui não é julgamento, presta atenção, quando ele fala sobre julgar cuidadosamente, isso aqui é importante, não é ficar de olho criticando, não, que nós estamos falando de um julgamento espiritual, é no espírito, é no discernimento do espírito. E outra, não é julgando a pessoa, é julgando a profecia. Consegue separar as duas coisas? Porque às vezes você mistura, você começa a julgar o profeta,
Então isso aqui é muito profundo, a gente entender que isso é com temor e tremor. E aí a gente guarda o coração. Eu passei por uma experiência terrível com a Martinha, quando numa situação de nós estávamos acompanhando uma família que havia sofrido um acidente terrível. E daquele acidente, 4 ficaram ilesos, 3 filhos e o marido, e a esposa foi direto para a UTI. E nós acompanhando aquela situação, clamando, intercedendo, até que chegou o dia que os médicos chamaram a gente para dizer que a situação talvez não avançasse de cura, de milagre sobre a vida daquela mulher. E eu e Martinha reunimos aquele pai, aqueles 3 filhos jovens, oramos com eles, ministramos consolação, ministramos edificação, encorajamento ali, e dizendo para eles claramente, nós precisamos inclusive orar, para ter coragem de entregar a mãe para Deus, para que Deus cumpra o que Ele quiser. Nós oramos até hoje pelo milagre e vamos continuar orando enquanto houver vida, amém? Porque Deus pode curar. Mas nós estamos ali exercendo esse ministério na vida deles, querido. Eles haviam saído da igreja, nós conhecíamos essa família, mas os pastores chegaram, logo após aquele momento nosso. E eles chegaram, querido, com uma palavra profética de que em 30 minutos aquela mulher se levantaria. Da parte do Senhor. E, queridos, isso é muito sério. É muito. Quando eu digo para você, trema diante de Deus para abrir a sua boca, dizer, Deus me deu uma palavra, eu preciso te entregar aqui. Porque Deus pode te dar e você tem que entregar mesmo. Mas cuidado para você não entregar uma coisa do teu coração, que é um desejo, que é uma vontade, que é uma aspiração. E a palavra veio com essa tonalidade, veio com a força do determinismo, porque aí entra numa outra fala, que a fala sabe qual é? Nós vamos determinar agora que ela vai levantar, em 30 minutos, nós vamos contar. E nós estávamos em torno daquela situação, logo após que a gente tinha feito aquilo. Não eram mais os pastores deles, eles eram agora, eles estavam frequentando a igreja. Mas, querido, nosso coração começou a clamar 30 minutos, preciso, eles ficaram contando, de vez em quando, queridos, olha, nós acompanhamos isso, nós vimos com os olhos. Quando deu 30 minutos, eles foram chamados pelo médico, querido, para comunicar o óbito daquela mulher. Você pode imaginar o desespero que foi? Você pode imaginar a seriedade que é isso? Não é brincadeira, gente. Por isso que eu estou dizendo, você precisa examinar cuidadosamente as palavras que são dadas a você. Qual é a base bíblica? Qual é o fundamento, querido? De onde você está tirando isso? O que é isso? Deus mandou? Por quê? De novo, você não está em comunhão com Ele? Então, gente, é muito sério. A gente pode causar danos terríveis. A igreja precisa ter maturidade sobre isso. Ainda sobre a ética do dom, responsabilidade no uso dele. Quando ele fala, prefiro falar 5 palavras a 10 mil, ele está falando de responsabilidade, para que haja edificação. Né? Quando ele fala no exercício, né, desses dons, falando 2 ou 3 no máximo, ele está falando sobre essa questão de respeito mútuo. Eu quero concluir, queridos, vamos lá, conclusão. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não impeçais o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com o quê? Decência e ordem. Decência e ordem. Você tem algum desses dons? Deus te confiou algum desses dons? Eu quero te convidar a você deixar Deus usar para a glória dele. Amém? Amém, queridos? Mas eu quero te pedir, usa de acordo com o que está na palavra. Para que a gente possa, como igreja, desfrutar do benefício desses dons. Vivendo realmente a bênção. Eu tenho certeza, queridos, que se nós fizermos de acordo com a palavra, de acordo com a direção das Escrituras e do Espírito Santo, nós vamos alcançar o resultado que Deus tem para nós, é que todos seremos edificados pela pluralidade dos dons e aplicação deles no nosso meio. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar? Um assunto denso, né? Hoje foi um assunto bem teológico, denso. Mas você compreendeu, querido, que Deus falou com você? Muita oração para essa fala, né? Porque o que a gente quer aqui é ser uma igreja que vai aprendendo, amadurecendo, crescendo. Se você já errou nessa jornada, eu queria que você não se sentisse constrangido. Que você pudesse dizer, Senhor, perdão, Pai, porque eu estava sendo sincero no uso. Mas eu não tinha essa noção. Quero que você volte para as Escrituras. Vá lá ler, vá conferir a palavra de novo, né? Seja cuidadoso no exame.
para que você tenha a sua própria convicção. Não a convicção do pastor Tércio, mas a sua convicção na palavra, pelo Espírito que Deus tem dado a cada um de nós. Amém? É o mesmo Espírito. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite, por esse momento de meditação nas Escrituras, na Tua Palavra. Pai, nos ensina a viver os dons do Espírito que o Senhor tem nos presenteado, de maneira que nós possamos alcançar o propósito que é a edificação do Teu corpo. Obrigado, Deus, pelos dons que Tu tens distribuído no meio desta comunidade. Nós queremos colocar à Tua disposição de volta, porque Tu nos destes e nós queremos usá-los para a Tua glória, sendo instrumento de edificação da Tua igreja. Perdoa-nos, ó Pai, quando usamos de maneira inadequada, mas ajuda-nos, ó Pai, a viver com fé, de acordo com a Tua palavra, e confiar que o resultado será o Senhor edificando esse lindo edifício espiritual, a sua igreja. E tudo isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode levantar, querido? Vamos adorar o Senhor. Ele é a nossa essência, tudo vem dele, tudo é para Ele, Ele é a razão de tudo. Adore ao Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Tudo tem a ver com Ele, né? Ele é a essência, Ele é a razão. Rei de incomensurável valor. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Queremos usar para a honra e glória desse Deus. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu. Cada fôlego Os nossos dons pertencem a Ele. Declara tudo, Pai, tudo para o Senhor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. me Perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Queria que você saísse daqui hoje entendendo isso, né? Quando a gente usa os nossos dons, querido, o que nós estamos querendo é revelar a essência desse Deus de amor para a vida dos outros. É por isso que o dom sem amor não vale nada, porque Deus é amor. Quando eu e você então usamos os dons e aplicamos em amor, com amor, nós revelamos a essência, Jesus. Amém?